Toda decisão que você já tomou na sua vida, e quando eu digo isso, eu digo toda, elas foram baseadas em uma de duas coisas. Ou num futuro que você deseja, ou numa solução para um problema que você tem agora. As duas. Não existe uma terceira opção. O problema é que a maioria das pessoas sempre fica vivendo no meio termo. Fica naquele tipo, pô, eu acho que eu quero isso, eu acho que eu quero aquilo. Então fica naquela ideia, a pessoa planeja, imagina, ela conversa com as outras pessoas sobre, só que aí nunca ela vai cruzar a linha daquela, tipo, eu preciso decidir aquilo. E aí passam os meses, passam os anos, às vezes a vida inteira, oscilando entre possibilidades, sem nunca realmente pagar o preço de nenhuma delas. E eu posso falar que eu entendi isso aos 14 anos de idade. Não porque eu era especial, e eu vou te falar, eu não era. Mas, e essa escolha me custou coisas que eu nunca vi ninguém discutir de forma honesta com outras pessoas quando a gente fala de compromisso. Então hoje eu quero te mostrar um sistema de 3 pilares que eu usei sem saber que era um sistema na época, para sair daquele sonho vago que eu tinha e entrar realmente num compromisso irreversível. Eu vou te falar, funciona para qualquer decisão grande, para mudar de país, para largar uma carreira, para começar um negócio do zero. E como é que eu sei disso? Bom, simplesmente porque eu usei isso depois em todas as situações que eu passei. E ó, de cara eu já te antecipo, não é motivação, não é uma frase bonita que você vê no Instagram, é um método que vai separar quem decide de quem fica pensando somente em decidir. E a maioria das pessoas, elas acreditam que compromisso é tipo você ter um sentimento. Então, tipo, você acorda todo dia se sentindo determinado a fazer aquela coisa, motivado, e aí você vai lá e você faz. Isso, na realidade, é uma mentira. O compromisso, de verdade, ele não é um sentimento, ele é, sim, uma estrutura. É um sistema que sustenta a sua decisão mesmo quando esse sentimento vai embora. E eu vou te falar, o sentimento sempre vai embora. Então, vamos supor aqui, a pessoa decide que ela vai criar um canal do YouTube. Na primeira semana, motivação bombando, pá, e vai. Segunda semana já começa a dar uma caída. Na terceira semana ela já mudou o foco, está pensando em outra coisa. Isso não é porque ela é fraca, é porque ela tomou uma decisão que é baseada em motivação, não em um sistema, em uma estrutura robusta que vai ajudar ela a chegar onde ela quer. Eu posso falar que eu, quando olho para trás, para as decisões que realmente transformaram a minha vida, todas elas seguiram o mesmo padrão. Não foi uma motivação que me sustentou. Foi basicamente um framework que eu costumo chamar de decisão, preço e realidade. Então são esses 3 pilares. É muito simples de entender, só que ele é um pouco complicado de você aplicar. Porque esses pilares aí, eles exigem que você seja radicalmente honesto com você mesmo. E a maioria das pessoas não está realmente pronta para montar esse sistema e executar esse sistema. Então, eu quero falar um pouco sobre cada um desses pilares. O primeiro pilar é a decisão, ela nasce sempre de evidência e nunca de uma inspiração. Porque ela é um compromisso de verdade. E nunca vai ser aquela coisa que você vê um vídeo motivacional no Instagram, no YouTube. Ela não vai nascer de uma palestra, de uma pessoa que você, às vezes o seu ídolo falando, vai lá, você consegue. Ela vai nascer sim de uma evidência concreta de que aquilo que você quer é possível para você. E quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive um campeonato onde eu ganhei todas as minhas provas. Nessa época eu já nadava. No campeonato estadual eu ganhei tudo. Então imagina, 8 medalhas de ouro. Então ali não foi um sonho que me acordou no meio da noite, não foi nada disso. Foi um resultado real que eu tive no mundo real que me mostrou o seguinte, cara, peraí, eu posso ir muito longe na natação se eu me concentrar, se eu me dedicar. E aí naquele dia eu comecei a sonhar que aquilo realmente poderia ser minha vida. Então você percebe a diferença? Eu não decidi aquilo porque alguém me inspirou. Eu decidi porque eu tive uma prova tangível de que tinha um potencial ali. Então a evidência veio primeiro e aí veio a decisão logo em seguida. Quando eu e minha esposa, a gente decidiu se mudar de Curitiba para os Estados Unidos em 2023, não foi porque a gente assistiu um documentário bonito sobre morar fora do país. Foi porque a gente olhou para a realidade e viu que onde a gente estava, as coisas não estavam andando. E eu precisava me reencontrar. E aí a evidência ficou clara. O que eu estava fazendo não estava funcionando. Então o primeiro pilar é justamente esse. Parar de procurar inspiração e começar a procurar evidência. Começa a olhar para a tua vida agora. Tem alguma coisa que você sabe fazer bem, que funciona, que te dá resultado, mesmo que seja pequeno? Se tiver, é a sua evidência. E a partir disso aí vai nascer a decisão de verdade. A aplicação prática disso ela é muito, muito, muito direta. Antes de você decidir qualquer coisa que seja grande, começa respondendo essa pergunta. Qual que é a evidência concreta de que isso pode funcionar para mim? Porque se você não tem evidência nenhuma, primeiro você vai buscar essa evidência. Faz um teste pequeno,
Você está fazendo no YouTube aí, começa a publicar um vídeo, vende um produto que você tem, mora uma semana naquele lugar, se você quer mudar de lugar, começa a coletar os dados reais. E aí só depois você toma a decisão. E aí o que vem é o segundo ponto. Você precisa conhecer o preço daquilo e decidir se você vai pagar ou não. E esse é um ponto que ninguém gosta de ouvir, porque a gente costuma romantizar todas as decisões. Ah, eu decidi ir atrás do meu sonho. Pô, cara, isso é muito bonito. Mas qual que é o preço de você ter decidido isso? A parte feia que ninguém fala é que quando um jovem ele toma um compromisso sério, ele tem que entender que ele não vai poder ir nas festinhas de 15 anos. Comigo foi assim, eu não podia. Não ia poder dormir até tarde porque eu tinha que treinar. Não ia poder dormir tarde da noite porque eu ia ter que treinar no dia seguinte. Eu tive que cumprir obrigações enquanto eu me preparava para um momento que talvez nunca poderia chegar, que eram as Olimpíadas. E eu vou te falar uma coisa, presta atenção nessa última coisa que eu falei. Às vezes você tem um sonho, e se você não sabe se você vai pagar o preço ou não, entenda, é uma coisa que pode nunca chegar. Deixa isso bem claro para você. Isso não é uma troca garantida, é uma aposta. Você vai pagar o preço, só que sem ter um recibo, sem uma garantia, sem um contrato que aquilo vai ser seu de verdade. E daí a maioria das pessoas, quando entende isso de verdade, acaba recuando, acaba tirando o pé do acelerador. E eu vou te falar, tá tudo bem recuar, desde que você saiba que você recuou. Eu não vejo que eu perdi a minha infância ou minha juventude quando eu tomei a decisão de ser um atleta profissional. Eu vejo que eu troquei. Eu fiz a troca da minha juventude por um sonho. Às vezes é uma utopia para algumas pessoas e uma verdade para outras. E daí vem a descoberta de qual dos dois que é o seu caso, só que ela só vai vir depois que você optar por pagar o preço. Não tem como você saber antes. Quando eu me mudei para cá, para os Estados Unidos, o preço era muito claro. Eu tinha que largar todo mundo que eu conhecia, um lugar que eu não conhecia ninguém, não tinha uma rede de apoio, fora exatamente a minha esposa, e aceitar que essa é uma coisa muito complicada de se adaptar. E tem sido. Eu não fiz amigos aqui. A mudança ela não se resolveu de uma vez. Eu ainda tenho coisas guardadas no Brasil. Só que eu sabia esse preço antes de chegar aqui. E eu e ela, a gente conversou e decidiu pagar esse preço. Quando eu tentei fazer o Obra da Obra, que é um marketplace de material de construção que eu criei junto com a minha esposa, o preço, além do investimento, era o tempo, era a energia. E a gente optou por pagar. Só que a gente não deu continuidade. E isso aí faz parte. Então saber o preço não vai garantir o resultado. Só que te prepara para aguentar o processo sem você se sentir traído pela sua própria vida quando as coisas começam a ficar difíceis. E aí vem uma aplicação disso tudo. Então você pega aquela tua decisão, que você está aí namorando, e escreve ela. Escreve o preço dela. Não aquele preço de tipo assim, nossa, vou ter que trabalhar duro. Não, isso aí é óbvio. Estou falando para escrever o preço feio mesmo. O que você vai perder? O que vai doer em você? O que pode dar errado? O que você vai deixar de viver se você tomar essa decisão? E aí se depois que você lê essa lista inteira de coisas que você tiver escrito, e ainda assim você quiser seguir adiante, daí sim você tem um compromisso de verdade. Agora, se você não quer, pelo menos daí você já sabe e pode parar de ficar se enganando a respeito dessa decisão. E daí a gente chega no nosso ponto número 3. Antes de tudo, começa a se basear na sua realidade atual, não na fantasia do futuro. E esse aqui é um ponto que, cara, acaba com as pessoas, porque a maioria das decisões grandes, elas são baseadas em uma fantasia. Ah, quando eu tiver mais dinheiro, eu vou começar. Quando eu estiver morando em tal lugar, eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver mais seguidores nas redes sociais, eu vou levar a sério. Será que vai? Porque a decisão ela precisa ser baseada na realidade que você tem agora, no que você tem de opção nesse exato momento, não na ideia de você ficar criando um futuro melhor, porque isso é só uma ideia. Tem que se basear na realidade. Eu posso falar que eu, quando saí da minha vida de atleta depois de 2018, cara, eu passei 2 anos completamente sabáticos. Fiquei viajando, descansei, tentei processar tudo aquilo que eu vivi durante vários e vários anos. Daí quando eu tentei começar a empreender, eu cometi esse erro em si. Então eu ficava criando alguns produtos ali, baseado no futuro que eu talvez imaginava, não na realidade que eu tinha naquele momento. Então eu criei coisas e abandonei outras, porque eu não acreditava nelas direito. Só que sabe por que isso acontece? Porque elas não nasceram na minha realidade. Elas nasceram de uma fantasia do que eu achava que deveria ser. Eu estudei marketing demais com o Russell Brunson. Esse cara é a lenda do marketing no mundo. E aí eu absorvi, comprei curso do cara, investi um bom dinheiro, investi tempo, absorvi muito conteúdo. Só que durante um bom tempo eu fiquei só usando aquilo ali para mim mesmo. Nunca consegui aplicar para outras pessoas. Então eu sabia tudo. Sabia executar, sabia fazer tudo certinho, mas nunca vendi de verdade. Eu estava tentando encaixar tudo que eu aprendia numa versão minha que ainda não existia. Em vez de simplesmente usar o que eu já tinha na minha mão.
E daí a virada ela só veio de verdade quando eu parei de imaginar aquele Henrique fazendo aquilo e comecei a trabalhar com o Henrique do jeito que ele é. Com as habilidades, com as limitações, com os recursos que eu tinha. E daí sim as coisas começaram a andar um pouco melhor. E esse é o erro mais comum que eu costumo ver. Que a pessoa quer tomar uma decisão de compromisso. Só que ela se baseia numa versão futura dela mesma que ainda não existe. Como essa versão é uma ficção, o compromisso também se torna uma ficção. E eventualmente não dura. Agora, uma coisa prática aqui é quando você for tomar uma decisão grande, sempre começa respondendo a pergunta: o que eu tenho hoje? O dinheiro, meu tempo, as habilidades, as conexões, o que eu posso fazer com isso? Não é o que você conseguiria se você tivesse mais. É o que você consegue hoje, agora. Então começa por aí. Porque o compromisso real, ele não vai ser construído lá no futuro. Ele vai ser construído agora. E agora eu te falo, se você assistiu até aqui e está pensando, tá, mas cara, o que eu faço? Como é que eu começo? Deixa eu simplificar para você. A realidade, ela vai começar pelo terceiro pilar que a gente conversou aqui. A realidade. Então pega um papel aí, pode ser o seu celular, o computador, não precisa ser nada bonito. Começa a fazer uma lista aí. Uma lista de verdade. Então separa aí, de um lado, você vai escrever o que você tem agora. Então suas habilidades, seu tempo disponível, o tempo real, o seu dinheiro de verdade e as suas conexões. E do outro lado, você escreve o que você está esperando ter para começar. Tipo assim, aquela coisa, quando eu tiver tal coisa, eu vou fazer isso. E daí você pega todo esse lado direito que você tem e começa a riscar tudo em cima do que você escreveu. Risca tudo. Arrisca mesmo, tipo, para você não conseguir ler. E entenda que aquilo ali não existe. Todo o seu lado direito é ficção. A única coisa que existe é o lado esquerdo que você escreveu, que é a realidade. E daí com o que sobrou, que é esse lado esquerdo, com o que é real, pergunta para si mesmo, qual que é a menor ação que eu posso tomar amanhã para mover isso para frente? Veja bem, presta atenção, não é a maior, é a menor. Porque todo compromisso que a gente tem, ele não vai começar nunca com aquele gesto absurdo, gigantesco. Ele vai começar com um gesto que é honesto. Eu posso falar que eu passei anos da minha vida oscilando entre fantasia e realidade. E aí eu criava e abandonava coisas porque, cara, elas nasciam de um lugar onde eu não estava pisando. É como se eu estivesse pisando numa areia fofa. E o que mudou, na realidade o que realmente mudou foi parar de querer romantizar o meu futuro e começar a respeitar o presente. Mesmo quando esse presente que eu tinha era frustrante. Mesmo quando nada do que eu fazia parecia ter sentido nenhum. Porque na realidade, no final das contas, o compromisso de verdade não é sobre o que você sente. É sobre o que você faz com o que você tem e no momento que você tem. Você não tem que esperar o cenário perfeito, você não tem que esperar a motivação voltar, você não tem que esperar ninguém te dizer que aquilo ali vai dar certo. Porque se você não sabe para onde ir, começa a olhar para o que você tem, que a resposta está ali. Ela sempre esteve e sempre vai estar. É o que você tem, não o que você poderia ser. E agora, aqui nos comentários, fala para mim, qual que é aquela decisão que você tá ali, cara, namorando, faz meses, talvez anos, e você nunca pensou em pagar o preço? Escreve aqui nos comentários. Porque às vezes, a gente colocar a decisão em palavras é o primeiro passo que a gente tem que ter para ela virar realmente um compromisso. E se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, lembra de se inscrever no canal, deixar seu joinha aí, porque esse tipo de conversa aqui que a gente teve agora, ela vai continuar. Então a gente se vê no próximo vídeo.